vezes esquecemos porque é que antigamente houve aqui um senhor, Ampere, professor Lemos Damião, que se lembrou de criar o dia do professor no dia de Nossa Senhora das Candeias, porque os professores iluminavam o caminho aos nossos jovens, portanto, e foi durante um tempo esse dia que se assinalava aqui. Independentemente da escolha, foi importante que se começasse a assinalar esse dia, mas hoje, de facto, há, digamos, outra dimensão e é por aí que eu começo. Em 5 de outubro de 1966, a OIT e a Unesco aprovaram a recomendação relativa à condição dos professores na sequência de uma conferência intergovernamental especial, precisamente sobre a condição dos professores, e que se realizou em Paris. Era tempo de pensar o professor, de abrir caminhos para valorizar e dignificar a profissão de professor. Um tempo que, ao mais alto nível na escala planetária, foi devidamente marcado. Em 1993, Frederico Maior, então responsável máximo da Unesco, assinalou pela primeira vez a data, mantendo-se a comemoração em todo o mundo, pois continua a ser reconhecido pelas instituições internacionais, designadamente pela Unesco, que os professores constituem um grupo profissional fundamental sem o qual, e cito, não pode haver nem desenvolvimento durável, nem coesão social, nem paz. Essa é a importância que aos professores é reconhecida em boa parte do mundo. Este ano 2013, a Diretora-Geral da Unesco, em mensagem conjunta com o Diretor-Geral da OIT, o Diretor Executivo da Unicef, a Administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Secretário-Geral da Internacional da Educação, a organização de que a FENPROF é membro fundador, considera que, nessa mensagem, os professores têm nas mãos as chaves para um futuro melhor para todos. Eles inspiram, desafiam e constroem cidadãos do mundo inovadores e responsáveis. Todos os dias ajudam a construir sociedades do conhecimento inclusivas, das quais precisamos para o amanhã. E acrescentam na mensagem que nada pode substituir um bom professor. As evidências mostram que os professores, os seus conhecimentos profissionais e as suas competências são o fator mais importante para a educação de qualidade. Nesta salvação é confirmada a falta de professores em todo o mundo. Segundo dados revelados pela Unesco esta semana, serão necessários cerca de 5 milhões até 2015, aumentando esse número para 8 milhões e meio nos 15 anos seguintes. E não consta desse estudo o que os nossos governantes insistem em repetir, que Portugal é o cantinho do mundo em que sobram professores e, por isso, são permanentemente arquivados na prateleira do desemprego. Em julho e em agosto passados, os professores foram os mais atingidos pelo desemprego em Portugal. De setembro ainda se desconhecem as taxas, mas todos já adivinhamos o que aí vem. E isto não acontece porque a redução do número de alunos o justifica, pois, em país algum do mundo, a uma quebra de 3% de alunos pode corresponder uma redução de 30% de professores. Mas também disso nós somos exceção. Mentindo, o Ministro da Educação afirma que o desemprego dos docentes, a precariedade e o elevado número de professores com horário zero se devem à redução verificada e estimada de alunos nas escolas, o que não é verdade, por mais que o Ministro repita. Resulta, isso sim, de todas as medidas que têm sido tomadas e se destinam a provocar esse desemprego, os mega-agrupamentos, as alterações curriculares com a eliminação de disciplinas, o fim de desdobramentos nas áreas experimentais, o fim de parte pedagógico ou a supressão de áreas curriculares não disciplinares. Também contribuem para estas situações o regresso, o aumento do número de alunos por turma, o regresso em força de turmas do primeiro ciclo com diversos anos de escolaridade, apesar de terem encerrado as escolas de lugar único, o encerramento cego de escolas e jardins de infância, o fortíssimo corte de docentes na educação especial ou o encerramento forçado de muitos cursos em instituições do ensino superior. Em Portugal não há professores a mais, como temos dito. Cada vez temos menos escola. E esse é um problema grave que terá de ser rapidamente resolvido. Mas a questão não se resume ao número de professores. Como afirmam Irina Bokova e Fred Valuvan, respectivamente dirigentes máximos da Unesco e da Internacional de Educação, na mensagem que eu referi antes e que foi divulgada este ano, o desafio vai além dos números. Mais professores deve significar melhor qualidade das aprendizagens, o que exige formação e apoio adequados.
Isso é essencial para garantir o direito de todos os alunos à educação de qualidade. Como essencial, dizem ainda, é a existência de professores valorizados, responsáveis, profissionais bem formados. Os professores são a principal solução para a crise da aprendizagem. Eles são o elemento principal de ambientes de aprendizagem seguros e solidários. Também o anterior diretor-geral da Unesco, Koichiro Matsuura, prestou homenagem aos professores no último ano do seu mandato, afirmando que não pode haver solução viável de longo prazo para as nossas necessidades educativas e para a falta de professores, e um parênteses para dizer que já é sentido em muitos países ditos desenvolvidos que, como acontece hoje em Portugal, desvalorizaram no passado os seus professores, dizia então que não pode haver, de facto, solução viável de longo prazo para as nossas necessidades educativas e para a falta de professores sem investimento em formação e medidas para promover o respeito pela profissão docente. Recordo ainda outra declaração conjunta das organizações que antes referi, OIT, Unesco, PNUD, Unicef e IE, e que foi divulgada próximo em 2007. Diziam: o sistema educativo deve atrair e fidelizar um pessoal docente bem formado, motivado e composto igualmente por homens e por mulheres. Deve apoiar os professores nas aulas e ao longo da sua carreira. A desvalorização dos professores, a fragilidade das suas remunerações, a mediocridade das condições de ensino e aprendizagem e a falta de evolução na carreira ou de formação profissional são outras tantas causas de descontentamento que levaram muitos a abandonar a profissão, por vezes depois de poucos anos de serviço. E terminavam afirmando que, reconhecendo o papel essencial que os professores desempenham, reafirmamos a que ponto é necessário continuar a trabalhar conjuntamente para melhor vencer os problemas e estar no caminho para que as modalidades de recrutamento, de formação e de apoio aos professores permitam dispor de um corpo docente motivado e capaz de contribuir para a realização do nosso objetivo comum, uma educação de qualidade para todos os jovens. Estávamos em 2007. Daí para cá, também no nosso país, e eu diria, e conhecemos particularmente bem o que aconteceu no nosso país, o que aconteceu aos professores é do conhecimento de todos e, portanto, não foi por falta de aviso. A situação que vivem os professores hoje em Portugal não preciso de a trazer aqui. É de todos e por demais conhecida. Mas são os professores e não os governantes. Somos nós e não os ministros da Educação ou os seus secretários de Estado. São os professores que continuam a merecer dos portugueses uma forte confiança. Se olharmos para o estudo que foi conhecido esta semana sobre a atitude das sociedades de 21 países sobre os docentes e o sistema educativo, verificamos que caem algumas das mentiras que têm sido postas a circular. Os professores portugueses não têm nenhum estatuto social privilegiado. Ocupam apenas o 14º lugar entre 21. E muito menos têm um estatuto remuneratório acima dos seus colegas dos restantes países. Ainda que o governo português se esforce por omitir dados importantes para a comparação, como são os cortes salariais, os congelamentos das carreiras ou a precariedade que se arrasta durante décadas e tem, como sabemos, implicação também no plano salarial. Porém, o mais importante deste estudo para os professores é que num país em que os cidadãos revelam apenas uma confiança moderada em relação ao sistema educativo, aos professores dão nota muito positiva, colocando-os em segundo lugar a nível europeu. Salientam os autores do estudo, que foi agora divulgado, que Portugal deposita maior confiança nos seus professores do que no sistema educativo. E isto acontece num país e num tempo em que os governantes não se cansam de tentar denegrir a imagem social dos docentes, responsabilizando-os pelos problemas do sistema. Os portugueses confiam e gostam dos seus professores. Os governantes desrespeitam esses professores. Um governo que não respeita os professores em quem o país confia não merece governar Portugal. A valorização profissional e social dos professores não se afirma através de uma postura missionária perante a profissão, ou na sequência de uma qualquer iníqua prova chamada de avaliação de conhecimentos e capacidades,
que o Governo venha a aplicar aos docentes que, não estando na carreira, pretendam exercer a profissão em escolas públicas, ainda que o façam com avaliações de excelência há décadas. Como não passa pela criação de um qualquer órgão dito de autorregulação profissional, como defende o atual Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, por considerar, e as palavras são suas, enquanto Presidente da designada Associação Nacional de Professores, que o ensino tem sido invadido por aquilo a que chamo de indiferenciados, isto é, indivíduos que não possuem nem a vocação nem a preparação adequada para a docência. Provavelmente por os considerar indiferenciados, agora como governante, tem colaborado ativamente na imposição de medidas que visam despejar estes docentes no contentor do desemprego. O debate sobre ética e deontologia é distinto da discussão sobre estruturas representativas, embora haja quem, provavelmente por razões de oportunismo e poder, os queira confundir. Os professores, como tem afirmado a nossa colega Isabel Batista, têm um património profissional riquíssimo e um sentido deontológico tremendo, embora implícito. Admitimos discutir se é este o tempo de passar do implícito ao explícito. Mas, como também tem sido referido, tal não significa a necessidade de criar uma ordem ou organismo semelhante que se traduza na existência de uma nova tutela sobre os professores, para além da que é exercida pelo MEC. Entre os sindicatos e as ordens há uma diferença tremenda. É que enquanto os sindicatos partem de uma visão positiva para olhar a profissão com exigência e responsabilidade, confiança e colaboração, as ordens partem de uma visão negativa de que a referência aos indivíduos indiferenciados é exemplo, entendendo que o que é preciso é punir, é limpar, é separar aquilo a que chamam o trigo do joio. Falar dos professores hoje é falar dos educadores de infância e dos docentes dos ensinos básico, secundário e superior e da educação especial. É falar de professores no desemprego, no ativo ou aposentados, todos eles vítimas das hediondas políticas que estão a ser desenvolvidas por um governo que é suportado por partidos que foram, há uma semana, derrotados pelos portugueses. É também a falar de professores do setor público e do setor privado, com problemas semelhantes, embora com matizes diferentes. No privado, destaca-se uma exploração desenfreada e sem regras, constituindo o desemprego existente no setor um instrumento de chantagem que o patronato brande a todo o tempo. No público, vive-se um tempo em que o ataque às funções sociais do Estado, logo à escola pública, é tremendo e já não leva apenas à sua fragilização, mas partindo do seu desmantelamento enquanto escola democrática. Em tempo tão negativo para o país, de que os professores, em tempo tão negativo para o país, de que os portugueses, felizmente não apenas os professores, como afirmaram no domingo passado, se querem livrar, o ataque à escola pública democrática não resulta de uma qualquer fatura que Portugal tenha de pagar aos credores, mas assenta numa fortíssima ofensiva ideológica que tem por objetivo reconfigurar e refundar, para ir ao encontro das palavras do ainda primeiro-ministro português, refundar o Estado. Defender a escola pública é, por isso, dever de todos os democratas e responsabilidade das organizações sociais, onde se incluem, naturalmente, as sindicais. Daí que a FENPROF tenha decidido divulgar amplamente em toda a sociedade portuguesa uma carta aberta em defesa da escola pública, que será publicada também em órgãos de comunicação social na próxima semana. Promover um documento a subscrever pelos docentes em que os professores tomam posição em defesa da educação pública, propondo um conjunto de medidas que contribuem para a inovação da sua qualidade. Coordenar iniciativas com outras organizações em defesa da educação inclusiva, que como nunca está a ser posta em causa por um ministro que afirmou recentemente que os alunos com necessidades educativas especiais estão integrados na turma, mas na verdade não estão, pois, dadas as suas necessidades, não convivem com os alunos daquela turma. Por isso, considerou ele, trata-se de mais uma questão administrativa do que de outro tipo. O quê? O desrespeito pelas normas que